meus amigos e minhas amigas! Vem que o Globo Esporte está recheado com tudo o que aconteceu no final de semana e o Vitória, hein? Como o Barradão faz diferença na atuação do time. Bonito gol de Baralhas, como vocês podem olhar aí, o Leão na parte de cima da classificação. Olha o volante aí que chega dentro da área, 3 dedos, já já a reportagem completa do jogo contra o Mirassol. Preto Casagrande, meu querido, chega mais aqui no Globo Esporte, velho Black. Boa tarde pra você. E o Bahia, rapaz? Cara, Bahia só jogou 35 minutos. Depois disso, uma tarde desastrosa. Pois é, o tricolor foi goleado pelo até então lanterna do campeonato, o Remo. Confira aí. A invencibilidade foi embora. E 100% de aproveitamento como visitante na Série A também. E ainda a condição de defesa menos vazada do brasileiro. É inaceitável, né? A gente respeita o time adversário, mas quando parte da nossa postura, eu acho que a cobrança tem que ser um pouco maior, porque a gente vinha fazendo um bom jogo e assim que a gente fez o gol, a gente abdicou de jogar. Números positivos que foram embora depois de o Bahia encarar um adversário que ainda não tinha vencido na Série A. Eram 7 jogos do Remo e nada. Não se pode vir aqui jogar, apresentar tão bom futebol, estar à frente, sair na frente e em seguida mudar o jogo assim. Não tem nem como eu explicar para vocês, foi o que eu falei para eles no intervalo do jogo. A partida foi no estádio Mangueirão, em Belém. Time do Remo comandado por um velho conhecido, Léo Condé, adversário de Rogério Ceni dos tempos de Clássico Bavi. Brigando pelas primeiras posições, o Bahia logo se impôs em Belém, tanto que foi logo saindo na frente. Bonita jogada pela direita e Everaldo marcou o primeiro dele neste brasileiro. Cruzamento, Everaldo! Era melhor, defendia bem os 100% de aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro. Mas aí veio a cena forte, uma lesão grave do goleiro Ronaldo. Acho que foi na queda. Ai, foi na queda. O goleiro defendeu esse chute e caiu de mau jeito. Sofreu um deslocamento no cotovelo. Infelizmente, um acidente, né? A gente que está no dia a dia passa por isso, não controla essas coisas, né? E agora aí, ó, os jogadores vão passando essa força para ele. João Paulo foi o substituto. Ainda frio na partida, não conseguiu pegar esse chute de Vitor Bueno no último lance do primeiro tempo. Finalização de longe, golaço! O último lance do jogo, pô, não pode acontecer. O cruzamento na área e sobrar a bola com rebote ali sozinho pro Vitor Bueno ter tranquilidade de finalizar da maneira que finalizou. Mas agora é cabeça fria, ver o que o professor aí tem para corrigir e voltar pro segundo tempo e buscar o resultado. O tricolor voltou para o segundo tempo desligado. Custou caro. Talhari aproveitou a sobra de bola e virou o jogo pro Remo. Mas depois que Eric Pulga saiu driblando todo mundo e foi derrubado na área, o Bahia teve a chance de voltar para a partida. Acontece que Luciano Juba desperdiçou o pênalti. Perna esquerda, batida, defendeu Marcelo Rangel! Também achei que no momento o Everaldo deveria ter pego a bola, porque ele já tinha feito o gol, tem a confiança de ter feito um gol. É o centroavante, decidiram os dois, não sei aí o motivo, a conversa dos dois. Os dois, trabalhei com os dois, penalidade ontem, os dois fizeram todas as cobranças no treinamento hoje. O Juba teve a confiança para bater, mas se cada um que bater e perder, a gente vai escolher o próximo. No próximo, se o Everaldo perder, sei lá, daqui a pouco vai entrar você para fazer a tentar. Logo após o pênalti, Talhari achou espaço na zaga do Bahia e fez o terceiro, o segundo dele no jogo. Um chute consciente, firme, na bochecha da rede, para fazer o terceiro do Remo no Mangueirão.
tempo ainda para o quarto gol. Já fechou a conta para o Remo. Para sacramentar a primeira vitória do Azulino no Campeonato Brasileiro. Primeira derrota do Bahia no campeonato. E bem na pausa para a data FIFA, quando o time só volta a jogar no dia 1º de abril. É triste o que aconteceu com a gente, inexplicável a mudança de comportamento estando à frente no placar. Enquanto 0-0 fomos um time. Quando tivemos no 1-0, com chance de estar encostado no Palmeiras a 2 pontos, mudamos drasticamente. Isso é uma das coisas que nós temos que melhorar, ou nós não vamos estar preparados nunca para chegar a ocupar o topo da tabela. Preto Casagrande, a minha missão é pedir para você explicar o que Rogério Ceni colocou como inexplicável. Eu lembro que na transmissão você destacava a quantidade de gols perdidos pelo Bahia no início do jogo. O que é que mudou do time que até então estava jogando muito bem para depois daquela parada técnica estar tão mal em campo? Assim, acho que aconteceram alguns lances que foram cruciais, né? Primeiro, a parada onde o Léo Condé conseguiu ajustar algum tipo de situação de posicionamento na equipe do Remo. Porque até os 35 minutos, Dandan, a gente até falava isso na transmissão, o Bahia era muito superior, inclusive fisicamente. Porque o Remo tinha jogado na quinta-feira, existe o desgaste da viagem, e o Bahia nitidamente ganhava seus duelos individuais, tinha mais posse de bola, criava as melhores oportunidades. Mas eu falei, se der espaço para o Vitor Bueno, se der espaço para o Aleph Manga, são jogadores perigosos. E foi justamente o que aconteceu. O momento do primeiro gol, né, que é praticamente no último minuto. João Paulo chegou atrasado na bola ali ou os jogadores atrapalharam ali da defesa? Então, é assim, tem 3 jogadores na frente dele na hora do chute. Isso, claro, o tempo de reação dele, às vezes você perde 1 segundo, que ele é crucial para que você não chegue na bola a tempo. Então, acho que teve essa situação dos 3 jogadores na frente, mas o Everaldo falou certo, não pode um cara dominar, ter o tempo da execução, pensar e executar o movimento. Tinha que alguém diminuir o espaço. Everaldo talvez não deveria falar isso na entrevista. Isso sempre gera um tipo de desconforto. O próprio Rogério Ceni, eu acho que ele atinge muitos atletas na hora da coletiva. Tem que blindar, tem que proteger essas coisas de defeitos que acontecem dentro do campo. Tem que ser lavada a roupa suja dentro do vestiário. Então, quando o treinador vai a público e coloca em xeque os jogadores, os próprios jogadores ficam à vontade para fazer o que o Everaldo fez no intervalo. Preto Casagrande, o que dizer do Vitória jogando no Barradão? É uma força incrível, hein? É impressionante. Até teve uma situação engraçada com o Ventura, né? Porque um dos repórteres na coletiva disse que o Vitória só jogou com disposição e vontade no primeiro tempo, e eu discordo. Eu acho que o Vitória fez um bom primeiro tempo. É muito difícil você jogar contra o Mirassol. O Vitória criou boas oportunidades, fez o gol e aí, segundo tempo, sim, teve que jogar na disposição para segurar o resultado. Gol de um volante que sempre entra na área, tá aqui, Baralhas, estilo Preto Casagrande. A bola no canto, Vitória ganhou do Mirassol. Terceira vitória na Série A, a terceira vitória no Barradão. Isso mostra, né, a força que temos em casa com o apoio da nossa torcida, né? A atmosfera que a torcida faz dentro do Barradão é surreal. Dava até para ser um jogo mais tranquilo, mas foi uma partida de muita força de vontade e entrega. O suficiente para deixar Jair Ventura imparável na beira do campo. Eu acho que era jogo para mais hoje, pela performance dos meus atletas, e parabenizar eles, né? A gente está na primeira parte da tabela, momentâneo, mas com um jogo a menos também. O Vitória se impôs diante do Mirassol, time com maior posse de bola do campeonato. Mas quando a torcida rubro-negra tá do lado, é difícil segurar. Mateuzinho chutou forte e Walter precisou fazer a defesa. Eric cortou pro meio e mandou pro gol. Walter pegou sem sustos. Agora Eric no estilo Eric. Chapou bonito e só não abriu o placar porque Walter fez grande defesa. Só que não deu para Walter quando Baralhas brigou pela bola e soltou uma bomba. Colocou os quase 18 mil torcedores para pular. Vitória 1-0. Eu
queria dedicar o meu gol à minha esposa. Só nós sabemos o que aconteceu, então ela ficou brava comigo que eu não beijei a aliança, então eu queria primeiramente dedicar esse gol para ela, que ela merece. Lucas Arcanjo só foi trabalhar aos 39 minutos. Ramon afastou mal e Igor mandou de fora. Kaiser poderia ter deixado o jogo mais tranquilo, só que mandou para cima. A gente fez um primeiro tempo de almanaque, uma chance clara com o Matheus, 2 chapadas do Eric, enfim, controle total do jogo. Na volta do intervalo, o ímpeto não foi o mesmo. O Mirassol começou a pressionar mais o Vitória e deixou o torcedor e Jair Ventura preocupados. Principalmente nessa cabeçada de Galeano. Jamerson, de longe, foi quem mais chegou perto do gol. O rubro-negro até teve chances nos contra-ataques, mas erros individuais atrapalharam. Aí o Mirassol foi criando e o Vitória se defendendo até o final do jogo. Com mais tranquilidade na tabela de classificação, o Vitória agora dá uma pausa no Brasileirão. As próximas partidas serão pela Copa do Nordeste, contra Botafogo da Paraíba e CRB. Série A agora só no dia 1º de abril, contra o Cruzeiro. A gente sabe, né, da importância que tem a Copa do Nordeste para o Vitória. Temos que entrar com força máxima e ainda mais dentro de casa, quarta-feira. Agora foco total no Botafogo, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. A gente sempre destaca aqui, Preto Casagrande, como Vitória no Barradão. Se o time estiver jogando mais ou menos, a torcida empurra e a coisa termina acontecendo o placar 1-0 contra o Mirassol. O que é que você achou desse jogo? Assim, Danilo, eu acho que esse cara que falou aí, ele é fundamental nesse processo, né? Impressionante como ele consegue elevar o nível de concentração dos jogadores, dos companheiros, dos colegas, como ele tem disposição, como ele tem vontade. É um cara que consegue chegar na área, apesar de ser um marcador, chega muito na área. O Martínez é um cara que também acrescentou muito essa participação do Baralhas. Então, são 2 jogadores que nos últimos jogos sempre tiveram jogos regulares. E eu acho que isso é um processo, claro, gradativo, né? Porque existe uma mudança, mas que o Jair consegue, dentro do Barradão, pressionar o adversário. O primeiro tempo ficou tem claro. Outra coisa, Mateuzinho jogando bem também, né? Voltando a ser aquele Mateuzinho, né? Eu acho que ele tem que ficar liberado. O Mateuzinho, acho que a função dele, melhor no Vitória, é centralizado, encostando no atacante. Quando ele tem essa função, acho que ele consegue produzir bem. E qual a perspectiva do Vitória para esse campeonato brasileiro aí, Preto Casagrande? O Vitória momentaneamente está ali na 10ª posição, a gente vai mostrar na classificação. Abre uma perspectiva maior para o torcedor? É claro que abre, né? Principalmente pelo fato da força do Vitória jogando no Barradão. Mas a gente sabe também que o investimento do Vitória é para ficar no meio da tabela, né? Só que o futebol ele é muito imprevisível. Eu acho que essa força do Barradão, essa maneira como o Vitória se apresenta em casa, dá a condição dele de chegar talvez na primeira página, né? Que eu acho que para o torcedor é interessante você conseguir uma Sul-Americana. A página é Sul-Americana. Primeira Sul-Americana. Então acho que essa é a briga do Vitória, ficar ali pelo meio, tentando na maioria das vezes ficar na primeira página. Classificação no telão aqui pra gente dar uma olhada. Preto, olha a força do Palmeiras, todo ano tá ali disputando as primeiras posições, 19 pontos. São Paulo 16, Fluminense 16, Flamengo 14, Bahia tá em 5º, saiu do G4. É bom não desgarrar nas próximas rodadas, né? Sem dúvida. O Palmeiras, a gente sabe, existe uma força financeira, trouxe o Arias, está decidindo jogos. E o Bahia estava com aquela empolgação, o torcedor vivendo esse momento e não imaginava que fosse diante do Remo a queda da invencibilidade. Olha o Vitória ali na 10ª posição, tá dentro daquilo que você disse, né? Seria um objetivo bacana para o campeonato. Sem dúvida, na frente de Corinthians, do Internacional, do Atlético Mineiro, que são times com muito maior investimento. Valeu, Preto Casagrande, sempre bom você por aqui, Pode sempre comigo, meu amigo. Globo Esporte volta já. Fim de semana também foi de rodada no Brasileirão Feminino. Bahia venceu o Santos de virada no estádio de Pituaçu, fase da competição, que esse ano conta com 32 times, os 12 que vieram da 4ª fase, mais os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que entram agora na competição. Como vocês estão vendo aqui, são 2 potes, 16 times em cada um.
O Bahia está no pote 1, o Vitória e o Jacuipense aqui no pote 2. Significa que podemos ter confronto baiano nessa etapa, inclusive com possibilidade de Bavi. Os jogos estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, os de ida, e os da volta para os dias 13 e 14 de maio. Está aqui pote 1 contra pote 2. Já pensou se a gente tiver Bavi aí já na quinta fase da Copa do Brasil, na estreia de Bahia e Vitória? Sorteio daqui a pouco, 2 da tarde, na sede da CBF. Globo Esporte vai ficando por aqui. Mais notícias, ge.globo.ba.